E olha aí, a gente começa falando sobre esse assunto que é importantíssimo. Estou recebendo aqui a farmacêutica Luciana Dunkel, que vai explicar um pouquinho mais sobre esse tema. Muito boa tarde, bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. E ó, primeiro vamos, parabenizá-la pelo Dia do Farmacêutico, viu? Você aqui e todos os farmacêuticos sintam-se abraçados por todos nós que fazemos aqui o programa Você em Dia, vocês são muito importantes. Mas ó, Luciana, eu quero que você fale um pouquinho pra gente sobre o número de pessoas que se automedica. É muito grande, a gente mostrou dados aí falando. E por que isso acontece? Já é uma questão cultural? Boa tarde. Jaqueline, é uma questão cultural, sim. As pessoas acham que eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com uma febre, eu vou me automedicar. Esse número, sim, tem crescido muito, principalmente no Brasil, onde a gente observa que em torno de 47% da população faz o uso de medicamento por conta própria, pelo menos uma vez por mês, e 25% diariamente. Então, é um risco muito grande para a saúde essa automedicação. Perfeito. E você, como farmacêutica, sabe da importância, sabe que não é fácil, né? Você precisou não é fácil. De muito estudo, de muita dedicação para entender sobre medicação. Exatamente. A gente precisa entender a medicação, entender o que a medicação faz no nosso organismo e entender que aquela medicação, ao mesmo tempo que ela pode estar aliviando uma dor, um sintoma, ela pode estar mascarando uma outra doença, que é muito comum. Então, a gente, em vez de estar se curando, a gente está mascarando um outro problema de saúde. Sim. Então, por isso deve ser evitado, sim, a automedicação. Perfeito. E esse é o cuidado, que nós devemos ter. Um cuidado que muitas vezes a gente vê o outro se medicando e ele tem um sintoma parecido, mas que, a depender do organismo, vai funcionar de uma forma diferente. E o seu problema pode não ser o meu problema, Pode desencadear um outro problema até maior. Exatamente. A gente orienta muito que as pessoas não façam a automedicação. Sim. Não indiquem para o irmão, para o pai, para o vizinho, para um amigo essa automedicação. As medicações devem ser tomadas, sim, na dose correta, no tempo correto e de cada doença. Então, a mesma medicação para a minha doença pode não ser o mesmo princípio ativo para a sua doença. Perfeito. Mesmo sendo a mesma doença. Perfeito. Então, precisa, sim, ter esse acompanhamento pelo médico e orientado pelo farmacêutico. Muitas pessoas chegam na farmácia e não sabem para que serve aquela medicação. Perguntam se elas podem tomar em qualquer horário, se elas podem, me sentir bem, eu posso interromper. E acaba gerando essa automedicação de forma não correta. Não tira dúvida na hora do médico, é importante tirar dúvida, gente, quando estiver na consulta, Na hora da medicação, se não conseguir a informação, buscar com o farmacêutico, mas que não faça o que você acha que é, Não vá por achismo, que isso é preocupante. E aí, nós estamos aqui nessa data tão especial com a Luciana Dunkel, que vai dar algumas dicas e, claro, vai falar, de alguns fatos sobre a automedicação para o pessoal de casa ficar atento, tá bom? Então, nós vamos mostrar a partir de agora, começando com a primeira dica. Dica 1, evite. Evite. Vou evitar a automedicação. Sim. Visto que a medicação pode acarretar outros problemas de saúde, ela pode mascarar outras doenças e pode trazer consequências graves para a nossa saúde. Então, evitar. Eu tenho um problema, eu não me senti bem, evite. Pode até procurar um farmacêutico, mas a gente tem que saber qual orientação dá e ter um histórico. Então, a gente tem uma pré-anamnese que a gente faz com o paciente. Então, o ideal é evitar, procurar um profissional adequado. Perfeito. Então, primeira grande dica, evite, viu? Vamos à segunda dica. Olha aí. Cria fatores de risco, alivia a dor, que pode aí esconder outro sintoma e pode acarretar em outras doenças. É aquilo que a gente já alertou aqui também. Exatamente. Mas vamos reforçar. E tem um outro ponto importante. Além de eu estar mascarando uma outra doença, Jaqueline, ela pode nos trazer consequências como: eu já faço uso de medicamentos contínuos. Sim. Eu tenho um problema de pressão arterial, eu tenho um problema de circulação, eu já faço um uso de medicação todos os dias. Certo. Eu me automedicando, aquela medicação pode ter interações e pode potencializar ou até inibir o efeito da medicação que eu já tomo todos os dias. Então, isso é importante fazer esse evitado, porque isso é um risco para a saúde. Sim. Um outro risco para a saúde é principalmente nos casos dos antibióticos.
Então, eu vou tomar um antibiótico que não é necessário nem às vezes para minha patologia, para minha doença. Ele pode causar uma resistência e eu posso até piorar. Ou quando é necessário usar aquele antibiótico, ele não vai fazer efeito. Perfeito. Porque meu organismo já criou uma resistência. Já acostumou com aquele medicamento que foi utilizado, inclusive, no momento que nem era necessário. Exatamente. Olha aí, muito boa essa dica. Vamos à terceira dica de hoje. Pode causar reação alérgica. Exatamente. Muita gente não sabe, mas a medicação que é tomada sem orientação pode sim criar, né, um processo alérgico. Exatamente. Tem duas vertentes dos processos alérgicos. O processo alérgico por uma interação medicamentosa ou por uma condição do organismo, né, ela pode desencadear, ou até por ter alergia ao próprio princípio ativo e não saber. E é importante lembrar que as medicações, além de risco de alergia, ela pode trazer também riscos à saúde e pode causar até a morte, essa automedicação. Porque as medicações devem ser tomadas por doses. Existem doses que, dependendo da dose que tome, ela pode causar a morte. Então, é muito, sim, importante esse acompanhamento do profissional de saúde e do farmacêutico. É verdade. Mais uma dica para quem está em casa, ó, fique atento. A quarta dica é que pode causar intoxicação. Exatamente. É muito comum as pessoas fazerem uso de medicação e não saber. Aparecem aquelas reações alérgicas, eu tô com alergia, eu vou tomar um antialérgico. E aí eu tô causando uma intoxicação. E nós sabemos, farmacêuticos, que a maioria dos medicamentos sim tem reações normais deles. Então, que essa intoxicação pode agravar, pode causar morte e é muito perigoso. Olha aí. Inclusive, pode gerar morte, né? Pode gerar morte, sim. A medicação não sendo tomada de forma correta e de forma não prescrita, ela pode causar uma morte. Intoxicar o corpo. Pode intoxicar, pode ter uma reação. Dependendo se a pessoa tem uma alergia, ela pode dar um edema de glote, ela pode faltar o ar e não ter tempo de ser socorrido. Então, é importante evitar. Foi o primeiro ponto que nós falamos na entrevista. Evitar a automedicação. E agora, a nossa última dica, a dica 5, pode te fazer criar resistência aos medicamentos. É aquilo que foi citado, inclusive, como exemplo do antibiótico. Exatamente. Além dos antibióticos, tem aqueles outros medicamentos que são de controle especiais, que causam dependência química e física em alguns momentos. Então, vamos evitar, pois a medicação pode causar dependência. Então, vai chegar um momento em que eu não vou conseguir, naquela dose, mais ter o efeito na medicação, ou, no caso de antibióticos, eu vou ter que mudar as classes de tratamento para ter meu efeito, né? Ter meu tratamento feito e uma cura, né? Que é o que a gente importa. Então, a gente sempre fala que é importante, sim, procurar um profissional de saúde habilitado para prescrição médica, pois os medicamentos são prescritos pela dose correta, o ativo correto por pessoa. Então, vai para um médico, procura informação, procure um farmacêutico, tire suas dúvidas e evite a automedicação. Maravilha. Quero agradecer demais por todas as dicas, esclarecimentos, a gente sempre informar a população. É muito importante um canal assim, né, direto com a população, para que a gente fale de temas tão importantes como esse, né? No Dia do Farmacêutico, mostrar a importância desse profissional para todos nós, né? Com certeza. Quer deixar alguma mensagem aí para todos os farmacêuticos? Eu quero deixar a mensagem, dar parabéns a todos os colegas de profissão, né, pelo nosso dia. É uma profissão tão linda, né? Todo mundo sabe o quanto é lindo a profissão farmacêutica. Parabéns a todos. E que a população em geral evite a automedicação. Procure um farmacêutico, procure um profissional de saúde. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigada. Parabéns, Luciana. Jaqueline. Parabéns a todos vocês. Espero que tenham gostado. E, se conscientizado, que é o mais importante de tudo isso, viu? E assim a gente encerra o quadro Saúde em Dia.